Presidenta, só um pouquinho, só para colaborar com as informações e falar aí para o Lodin e para a doutora Tatiane. Por exemplo, acho que cerca de um ano atrás, um capitão, ou coisa assim, capitão-major do meu estado, ele, por uma pressão psicológica, matou a mulher e se matou em seguida. A questão de um mês atrás, um tenente, isso da PM lá, também, numa discussão com a esposa, estava numa discussão em casa, muito estressado, a polícia militar veio numa patrulha, e ele ali na pressão matou a esposa e atirou na patrulha, a patrulha teve que matar um tenente. E ontem um soldado, viu hoje nas redes sociais, com nível superior se atirou, matou. Quer dizer, estão sofrendo um tipo de pressão que precisa passar por um tipo de reparo, né? Sem dúvida. Vou passar agora a palavra ao nosso defensor público, para que ele também possa fazer alguns comentários sobre tudo que foi solicitado nas intervenções. Prometo, serei breve, senadora. Bom, até por uma razão muito simples, porque nós compreendemos aqui que no tocante à essência, né, de tudo aquilo que se propugna aqui nessa audiência pública, eu acredito que o nosso cabo Elisandro e a doutora delegada realmente é quem tem aqui as informações para trazer aqui para o debate. Muito bem, da nossa parte, eu queria só fazer aqui rápidas reflexões, né? No tocante, primeiro, a uma ponderação que eu acho lá do nosso convidado lá da Bahia, que foi abordado pelos dois expositores, essa questão de qual é a razão da sociedade não se ter um certo rechaço à figura do policial, né? Por que a morte, por exemplo, de um policial não gera comoção, por exemplo, que foi colocado aqui, quando há uma morte de determinada pessoa, isso gera comoção, por exemplo, se for uma pessoa de uma favela, aquilo gera comoção nos grupos de direitos humanos, e no tocante, quando há uma morte do policial, isso então não ocorre da mesma forma, né? Seria importante aqui uma breve reflexão, não passa de uma reflexão. A impressão que nós temos é que o problema não está na polícia, evidentemente. Claro, está em parte sim, mas o problema dessa questão é um problema da sociedade. Nós temos uma sociedade complexa. A sociedade brasileira, reconhecidamente, é uma sociedade complexa. Eu acho que o cabo Elisandro que foi feliz quando ele colocou, né, essa cultura do umbigo, do individualismo, do egocentrismo, em que quem retrata muito bem isso aqui foi o antropólogo Luiz Eduardo Soares, no ônibus 174, quando ele coloca aí para da nossa concepção de uma forma muito feliz, ao final do documentário do ônibus 174, quando ele coloca assim: cabe à polícia o jogo sujo que a sociedade faz, quer que se realize, mas ela não quer fazer, e ela então delega isso às nossas polícias, né? Então, na verdade, o problema é isso. Nós temos aqui uma grande dificuldade de novos paradigmas de uma sociedade. É isso que nós aqui devemos buscar. Enquanto nós não tivermos e não lutarmos por uma nova sociedade, e isso aqui não é tão simples assim, é algo extremamente penoso, um país como o Brasil, de sociedade heterogênea como a nossa, isso leva tempo, não é tão simples assim. Enquanto nós não tivermos um outro perfil de sociedade, nós vamos ainda conviver com essas situações, essas anomalias. Por exemplo, a morte de um policial não gerar comoção. Como não gerar comoção? Eu quero dizer que, aos poucos, isso... eu já vejo alguma luzinha no final do túnel mudando isso, por exemplo. Talvez por se reconhecer que o Estado não dá um tratamento tão edificante aos seus agentes de segurança pública, é que, por exemplo, já vi isso há um tempo atrás, por exemplo, no meu estado, no meu rincão natal, o estado do Ceará,
por exemplo, já vi o governador Camilo Santana, por exemplo, indo a um velório de um policial que foi morto em serviço lá, prestigiando lá os familiares. Recentemente, no Rio de Janeiro, por exemplo, houve também um problema, um acontecimento lamentável envolvendo policial, e houve senadores aqui dessa casa, né, um senador, me parece do PSOL, né, Chico Alencar, se não me falha a memória, né, deputado, perdão, que ele emprestou absoluta solidariedade à família do policial. No Rio de Janeiro, o deputado Marcelo Freixo, eu já vejo isso aí quem participa das redes sociais. Então, isso aos poucos, ainda que seja ainda de forma muito que se deseje mais ainda, mas já estamos aqui tentando mudar um pouco isso. Mas é um processo muito lento, eu penso eu. E da outra parte, eu gostaria de fazer aqui uma ponderação nessa questão que foi colocada pelo senador Telmário, da desmilitarização e da unificação da polícia. E eu quero focar um pouquinho sobre a desmilitarização. Eu participei, como representante também da Defensoria, de um seminário há uns 4, 5 meses atrás, na UNB, que esse seminário se propunha a discutir os sistemas, a democratização dos sistemas, do sistema judiciário. E esse evento participou várias entidades da sociedade civil. E dentro das conclusões que foram tiradas nesse seminário, uma delas teria sido a extinção da Polícia Militar, porque essa aí tinha sido uma bandeira levantada, inclusive já é algo que já se discute devido um pouco a uma situação de que a violência no Brasil é de tal forma alarmante que a própria Nações Unidas, a ONU, está já defendendo até uma possível extinção da Polícia Militar. E aí, eu quero já deixar bem claro que aqui nós não falamos aqui em nome da Defensoria Pública como instituição, né? Mas apenas aqui uma ideia aqui a fazer aqui possa provocar uma reflexão. A extinção da Polícia Militar, a princípio, eu vejo algo absolutamente utópico na quadra histórica que nós vivemos atualmente, né? Não se pode um país, um Brasil de dimensões continentais, né, prescindir de um aparato policial. Evidente que é preciso repensar a polícia, é preciso a gente buscar uma nova polícia, uma polícia cidadã, uma polícia constitucional, absolutamente sim, né? Extinção, acredito que isso aqui é algo que, para o nosso momento histórico, é absolutamente... não há como se cogitar isso, né? Uma primeira reflexão. Agora, a desmilitarização, a meu ver, ela é uma ideia que deve ser cada vez mais objeto das nossas reflexões. Por quê? Nós temos que considerar que a polícia, ao longo de muitos anos, ela foi uma força auxiliar do Exército Nacional. E aí, temos que... toda essa cultura de força auxiliar, ela não se dissipa assim com 5, 6, 7 anos, 10 anos, ainda que nós já estamos aqui desde o encerramento do período militar, já estamos aí desde 85, mas isso não acaba com 20 anos. Então, há uma cultura dentro dos órgãos de segurança pública, notadamente as polícias, assim, dessa cultura militar. Por exemplo, o cidadão vê o cidadão não como cidadão, e sim como, por exemplo, o inimigo. Isso é algo que, evidentemente, é possível nós avançarmos disso, porque desmilitarizar significa o quê? Retirar a condição de polícia militar. Continua sendo polícia, mas não militar, né? Então, os pilares da hierarquia e da disciplina devem ser mantidos, isso não há problema, porque toda estrutura dentro do serviço público há hierarquia, na Defensoria há hierarquia, no Ministério Público há hierarquia, por que não haveria de ter hierarquia, né, e também disciplina numa nova polícia? Agora,
tirar o caráter de militar, por exemplo, que os regulamentos, por exemplo, que a polícia deixasse de obedecer, por exemplo, o RDE, regulamento disciplinar do Exército, é algo, isso aí, a meu ver, uma ideia a se pensar, a se cogitar dentro, né, da ideia, da concepção de que nós estamos, né, precisando ter um paradigma de polícia para esse país. Nós estamos aqui há 27 hoje, então, repito, senadora, estamos hoje há 27 anos, comemorando 27 anos dessa Constituição. E ainda, né, a nossa percepção é que as nossas instituições policiais, aí eu quero fazer mais ênfase à Polícia Militar e a Polícia Civil, ainda, lamentavelmente, né, aqui ressalvando as exceções, mas ainda não se educaram sob a égide da Constituição de 1988. É isso aqui que deveria ser o objeto da nossa reflexão. Sem mais. Muito obrigado. Pois não, Cabo Lotim. Só para poder responder uma questão que eu fiquei devendo anteriormente. A senhora perguntou para mim acerca do que as polícias têm feito para melhorar a vida do policial, né? A partir de todo esse conhecimento que se adquiriu ao longo desse tempo, com estudos, etc. Lamentavelmente, poucas polícias têm feito algo para melhorar a vida do policial. Ao contrário, via de regra, fazem para piorar. Infelizmente é isso. Aliás, não só polícia como bombeiro também. Ao invés de estarmos evoluindo, estamos evoluindo em algumas coisas, mas em outras estamos regredindo. E cito questão de jornada de trabalho, que é uma luta histórica nossa, e que, lamentavelmente, em alguns estados, quando a gente pensa que vai conseguir avançar alguma coisa, retroage e nós voltamos a ser os últimos escravos, né, do Brasil, que infelizmente é o que acontece com os policiais e bombeiros militares hoje, ao ponto de juízes dizer que policial militar e bombeiro militar pode trabalhar à vontade, sem receber hora extra, sem adicional noturno, sem nada, porque está tudo liberado. O policial pode. E se reclamar, fica preso. E vai ser preso. Então, essa questão. Então, muito pouco tem sido feito, né? O que nós temos feito enquanto entidade, senadora, e a senhora perguntou isso, é justamente incitar um debate interno e, a partir desse debate interno, de uma tentativa de mudança de cultura. E aí a doutora Tatiane lembrou, por exemplo, foi o que nos levou, foi a partir de uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que constatou que 43% das mulheres da segurança pública são vítimas de assédio moral e sexual. Foi a partir dessa pesquisa e a partir de uma matéria veiculada numa emissora de televisão posteriormente que comprovou isso, de fato, que as mulheres da segurança pública são realmente vítimas de assédio moral e sexual, que nós instigamos o Ministério da Justiça, né, numa conversa com a secretária Regina Mick, a criar um grupo de trabalho para debater a questão do assédio moral e do assédio sexual no tocante ao universo feminino, né, no questão ao gênero feminino, para que a gente consiga mudar um pouco essa cultura. E aí, a partir disso, temos feito debates, né? Em Santa Catarina, fizemos através da APRASC de Santa Catarina, fizemos um debate lá, fizemos um seminário, já foi construído um seminário, me parece que no Mato Grosso, em outros estados já começam a se movimentar para isso. Então, as entidades, naquilo que lhes é possível, têm tentado fazer um debate na lógica de mudar. Agora, tem muita coisa que não é papel da entidade, é papel do comando, é papel da instituição e é papel do governo do estado. Regular questão de jornada de trabalho é papel do Estado. E o Estado brasileiro, como bem disse o doutor, o Estado brasileiro é quem mais descumpre legislações no tocante ao trabalhador da segurança pública. Uma última questão. A questão da extinção da polícia militar. Primeiro que isso é utópico, obviamente, né? Imaginem hoje uma sociedade sem 500, 600 mil homens para estar prestando segurança. Com todos os problemas que tem, senador, e nós somos um crítico, nós temos muita coisa de bom que nós fizemos. Muita coisa de bom que a Polícia Militar faz para a sociedade. Tem vários exemplos todos os dias de policiais de folga, de férias, de licença, feridos, que abandonam as suas casas e vão trabalhar nas ruas, policiais e bombeiros. E que prestam um serviço de qualidade. Os desvios e os erros, nós, obviamente, condenamos e não concordamos, porque partimos do pressuposto de que somos defensores da sociedade, queremos ser amigos da sociedade e precisamos, inclusive, da sociedade para nos ajudar nas mudanças que queremos. Há uma espécie de demonização da polícia militar. E por que há isso? Porque a polícia militar é a única entidade visível 24 horas por dia.
na cidade menor que tem no Brasil, lá no Roraima, Rondônia, lá no Rio Grande do Sul, tem um policial militar, ou um bombeiro, e um bombeiro militar, ou um bombeiro militar. Nós somos a única entidade estatal, o único órgão do Estado que está presente em todos os municípios do Brasil, que atende 24 horas por dia. Se pegar o telefone agora, ligar para o 190, em qualquer lugar do Brasil, um policial militar vai atender. Então, nós temos problemas? Temos, é óbvio que temos. Estamos fazendo de tudo e pedindo apoio da sociedade civil organizada para corrigir esses problemas. Se a primeira CONSEG, realizada em 2009, tivesse sido minimamente aplicada, talvez não estivéssemos fazendo esse debate aqui hoje. Minimamente. Criou sua expectativa e não se encaminhou nada. De acabar com a polícia militar, essa demonização que existe, ela se dá por um fator que a gente reputa como alguma coisa de verdade, mas em grande parte é mentira. Questão da ditadura militar. O relatório da Comissão Nacional da Verdade pede extinção da polícia militar, porque a polícia militar perpetuou a questão das torturas. Espera aí, os policiais militares e bombeiros militares de hoje não são os do passado, são outros. Já começa por aí. Talvez eu seja o mais velho, mas tinha muita gente, muita nova, gurizada nova que entrou na PM hoje, nem sabia, nem pensava em ser policial militar quando tinha ditadura militar. Nem tinha nascido. Mas pagam o preço de um erro que reputam a nós. E se nós formos a fundo nesse debate, também é uma injustiça ou uma meia-verdade, para ser justo, de que a polícia militar é que perpetrava a questão das torturas. Alguém me acha um quartel onde tinha tortura, a não ser com os quartéis do Exército. Ou as delegacias do DOI-CODE, do DOPS. Quem foi o maior torturador desse Brasil? Foi um policial militar? Não, foi um delegado da Polícia Civil. São raros os policiais militares, aí eu falo policiais militares, e não confundir isso com o Exército. Mas são raros os policiais militares que participaram efetivamente. A maioria, em sua grande maioria, eram delegados da Polícia Civil e até da Polícia Federal. Não lembro agora especificamente, mas imagino que tenha pelo contexto da situação. Os locais de tortura eram unidades civis. Não eram unidades militares, a não ser do Exército. Então, é um tanto quanto injusto reputar essa situação para nós. E para encerrar definitivamente, ou efetivamente, senador, me perdoe aí pela explanação, os primeiros condenados e perseguidos pela ditadura militar, os primeiros, foram policiais militares. Antes de se torturar outras pessoas, nós tínhamos policiais militares sendo torturados dentro dos quartéis. Porque antes de implementar aquele regime ditatorial que vigeu aí por 25 anos, 30 anos, ela precisava fazer depuração interna. E os primeiros a serem torturados, presos, processados e humilhados foram os policiais militares e, inclusive, até hoje, tem policial militar que é considerado desaparecido político, que foi morto, torturado efetivamente. Então, antes de qualquer outra coisa para a sociedade, nós fomos torturados. E se voltarmos mais atrás ainda, eu vou lembrar de João Cândido. E aí dá para citar uma série de situações. A sociedade brasileira, doutor, ela é militarizada. A sociedade é militarizada. Aliás, o militarismo, na construção dessa nação, sempre teve o seu dedinho, a começar pela proclamação da República. Se nós pegar a história, em todo o grande evento nacional nos últimos 200 anos, tem um militar lá atrás dizendo alguma coisa, ou mexendo aqui ou diretamente, como foi na ditadura, ou indiretamente em outras situações, inclusive acontece hoje. Queria agradecer o espaço, senadora, agradecer o espaço do debate, desculpar por ter sido talvez até um pouco prolixo em algumas situações, mas é que para nós é uma oportunidade rara, de estar podendo se expressar, de estar podendo colocar essa verdade, essa outra visão e dizer para a sociedade civil e para a sociedade brasileira como um todo que nós queremos sim ser partícipes do processo de construção de um novo modelo de policiamento, um policiamento que insira os policiais e bombeiros na sociedade e que defenda efetivamente a segurança pública de todos. Que a segurança pública não seja apenas algumas palavras na Constituição da República, que ela não seja só de direito, que ela seja de direito de fato e para todos, inclusive para nós policiais e bombeiros militares. Muito obrigado.